Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma edição gravada, edição de número 434 do canal no Vácuo. Segunda-feira, dia 29, não, 30 de agosto de 2021, gravando esse vídeo mais precisamente a 1h14 da tarde do horário oficial de Brasília. Esse final de semana vai ficar na história como uma senhora lástima. Desde o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2005, fã de Fórmula 1 não passava tanta raiva igual passou ontem. Foram 3 horas da mais pura enrolação para, no final das contas, o Michael Masi decidir dar 2 voltas a mais, na verdade 3 voltas a mais, atrás do safety car, e assim distribuir metade dos pontos no Grande Prêmio de Fórmula 1 mais curto da história, roubando essa primazia que era do Grande Prêmio da Austrália de 91, que havia sido disputado em Adelaide em apenas 14 voltas, foram 16, mas aí teve a bandeira vermelha, valeram 14. E ontem foram 3 voltas, ou seja, a partir da segunda volta o regulamento a partir do que o líder completa a segunda volta, o regulamento permite a distribuição de pontos até 75% do tempo, né, da quantidade de voltas, perdão. E isso acontecendo, o Max Verstappen conquistou 12 pontos e meio ontem no Grande Prêmio da Bélgica. Uma senhora pataquada, o pior gerenciamento de crise da história do esporte mundial. Eu nunca vi tanto desencontro de informações. A verdadeira enrolação, primeiro em boletins de meia hora, depois de 15 minutos, depois de 5 e 5 minutos, até que às 6h17 da tarde no horário local, decidiram liberar os carros. Essa foto, durante essas 2 voltas, você está vendo que realmente a visibilidade era mínima. Há boatos que se eles tivessem começado a corrida no horário certo, daria para ter realizado pelo menos umas 6, 7 voltas. Eu não duvido, porque o nível de chuva aumentou ao longo do tempo. Entre 3 e 6 da tarde, o nível de chuva aumentou drasticamente. Pena para a torcida, que gastou uma grana danada para sujar tênis. Aliás, né, vai ter que comprar tênis novo, né? Porque com aquela chuva toda, uma barreira só. E a Fórmula 1 escreve assim mais um capítulo da sua falta de consideração com os fãs. Alonso, Hamilton e mais um bando de gente falando que não era para ter distribuído pontos porque não teve corrida. Sou deste time também. A corrida só não foi de todo perdido, né? Corrida inteira. Toda vez que eu falar corrida, vocês botam um monte de aspas, tá? A corrida só não foi toda perdida porque o Russell conquistou ontem o seu primeiro pódio na categoria, melhor colocação na Fórmula 1, a segunda colocação. E desde o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2018, ou seja, 3 anos, 2018, há 3 anos, que a Williams não subiu no pódio, o Stroll foi terceiro colocado naquela prova. O campeonato tem 3 pontos agora de vantagem de Hamilton para Verstappen. Norris não pontuou, Bottas não pontuou, Pérez, que bateu na volta de encaminhamento para o grid de largada, não pontuou. O Pérez foi o último colocado da fila. Depois Sainz e Leclerc, praticamente empatados ali, 83,5 a 82 para o Sainz. Finalmente o Sainz passa o Leclerc na classificação por pontos. Ricardo, com a quarta colocação, assume a oitava colocação no campeonato, com 56, 54 para o Gasly, 42 para o Ocon. E doeu, vai doer no bolso da Alfa Romeo, né? Porque enquanto até a etapa de ontem, a diferença da Williams para a Alfa Romeo era 7 pontos. Tirável, até porque essa foi a 12ª etapa do campeonato, não tem mais 10, né? O calendário agora é revisado, são 22 etapas. E foi até uma coisa que a gente vai conversar bastante, porque o Grande Prêmio do Catar estava para ser realizado, para ser confirmado, seguraram, porque o governo local quer que a prova seja sábado, a Fórmula 1 quer que a prova seja domingo. Se a Fórmula 1 fizer muita questão da prova no domingo, teremos Bahrein 2 a missão, como foi no ano passado, possivelmente no anel externo. Tomara que seja no anel externo, né, para dar uma mexida.
e uma comparação com o campeonato passado. Nos construtores, a Mercedes mantém a liderança com 7 pontos de vantagem para a Red Bull, com 169 da McLaren e 165,5 da Ferrari. A McLaren reassume a terceira colocação no campeonato. AlphaTauri 7,2, Aston Martin 53, Williams 20 e Alfa Romeo 3. É a dor de cotovelo que a Alfa Romeo tem agora, porque 7 pontos dava para tirar 17 com o carro que a Alfa Romeo tem. Vai precisar de bastante eventos extra-campo para poder pontuar nessa quantidade, até porque Raikkonen já está em vias de anunciar sua aposentadoria na Fórmula 1. Todos os boatos apontam para que esse anúncio seja feito na Itália, casa do Kimi Raikkonen durante muito tempo na Ferrari e agora na Alfa Romeo. E aí seria feita a jogada, né? Anuncia o Russell no lugar do Bottas, o Bottas no lugar do Raikkonen, está assim fechado mais uma sequência de vagas da categoria. Ficariam ainda pendentes uma vaga na Alfa Romeo, as duas vagas da Williams e as duas vagas da Haas. Mas parece que o Schumacher vai continuar na Haas, então seria uma vaga só. Mazepin está naquela corda bamba. Mazepin, inclusive, que foi o dono da melhor volta, completada na terceira volta ontem. Só que como não valeram as últimas duas voltas, a Fórmula 1 não estabeleceu a volta mais rápida. Então acho que nem isso o Mazepin conseguiu. Também o tempo da volta do Mazepin foi 3:18,0 qualquer coisa. Parece tempo de quando a Fórmula 1 corria no circuito de 14 quilômetros, ou seja, né, é um despropósito assinalar a melhor volta da corrida, com várias aspas, de ontem. A Fórmula 1 teve todas as chances do mundo de ser transparente. Eles foram muito corretos no quesito segurança, realmente não tinha condição de andar. A gente pode até comparar com corridas anteriores, né? Inglaterra 88, Bélgica 89 e 90, Brasil 2016. E por aí vai, Itália 2008, né? São uma série de corridas que ficaram marcadas pela quantidade de água no começo da prova. Vamos falar também da Inglaterra, a primeira vitória do Hamilton em Silverstone, que choveu cântaros durante a prova e foi nessa que o Barrichello conseguiu a terceira colocação com a Honda, mas ontem não tinha condição. Uma neblina, um teto muito baixo. Se fosse só o spray com uma boa iluminação ambiente, até dava. O problema é que estava muito escuro, o teto muito baixo. Aí não dá para ver. O piloto de trás só conseguia ver as luzes que ficam acendendo no aerofólio, né? São aquelas luzes de segurança. Antes era uma só ali na caixa de transmissão. Agora eles colocaram mais duas no alto ali do aerofólio traseiro. Só conseguia ver depois quando entrava numa distância ali de menos de 100 metros. Ou seja, um perigo. Alguém iria fatalmente entrar na traseira do outro durante a prova. De novo, a Fórmula 1 acertou na segurança, errou na transparência, fez todo mundo de bobo. Todo mundo sabia que depois que eles fizeram a primeira paralisação, não tinha condição nenhuma de fazer a prova acontecer. Essas duas, três voltinhas que eles deram lá às 6h15 da tarde, poderiam ter dado às 4h15 da tarde e ia todo mundo embora para casa mais cedo. E essa corrida vai mexer no campeonato, né? Porque o Verstappen, aí é para os dois lados, né? Ou o Hamilton poderia vencer a prova com o Verstappen não pontuando, ou o contrário também, o Hamilton poderia errar e o Verstappen vencer a prova não pontuando. Só que o fato de atribuir pontos numa corrida que não aconteceu, esse desconto de 5 pontos pode fazer diferença. Se esse campeonato foi decidido por 5 pontos ou menos, o Hamilton vai chiar muito, mas bastante. Tomara que isso não aconteça. Moçada, o negócio ontem foi vergonhoso. Só não foi de todo ruim porque o Russell estava lá no pódio e ele merece, frente ao que ele fez na prova do Bahrein no anel externo ano passado, frente ao que ele vem fazendo. Obviamente, algumas corridas, né, Russell, perdendo bastantes posições de largada, mas pelo menos as últimas 3 provas fazendo boas provas consistentes, desde a segunda prova da Áustria. Latifi pontuou de novo. Mais uma corrida. Depois que passou, né, aquela zica de pontuação da Williams, agora é toda a corrida a Williams vai pontuar, só que não. Próxima corrida lá na Holanda, em Zandvoort. Incógnita total. Mas
ligeira vantagem para Verstappen em cima de Hamilton. Esse carro da Red Bull é mais afeito àquele tipo de circuito. Mudanças rápidas de direção, em trecho um pouquinho mais longo para voar na reta. O motor Honda ontem, parabéns, viu? Ontem não, nos treinos, né? No treino oficial, o Verstappen tirou no terceiro setor uma diferença de quase meio segundo para o Russell para conquistar a pole. O Russell, no final do segundo setor, estava meio segundo na frente do Verstappen. O Verstappen realmente contou com um ótimo motor Honda para cravar a pole e para conquistar a vitória, né? Já pensou se o Russell tivesse ganho ontem? Festa que a Williams ia fazer? Final de semana foi altamente aquático lá na Bélgica, né? As corridas da Fórmula 3, praticamente todas realizadas com um circuito encharcado. A corrida da W Series também, a gente aqui de passagem, né? Teve um acidente envolvendo 6 pilotos. A Vitsky acabou dormindo no hospital, mas depois foi liberada. É, aí dá para entender, né? Porque o pessoal estava relutando em liberar a pista ontem, mas se era para dar 3 voltinhas, fizesse isso de novo, às 4 da tarde, não às 6h15, né? Na Fórmula 3, o Howard chegou com 60 pontos de vantagem, meia mão no caneco, esquece. A diferença cai para 25 pontos depois de um final de semana horroroso do piloto Howard, que fez 6 pontinhos. Ah, não passou zerado, mas 6 pontinhos contra 44 do Durham, que sim, entrou com os 2 pés no peito na briga do campeonato. E agora, Jake Durham, hein? A gente imaginava. Ele conquistou a primeira vitória esse ano lá na rodada da França, numa prova que inverte o grid. Todo mundo achava que era circunstancial, mas nesse final de semana, no molhado, mostrou que é bom piloto. Frederic Viechick poderia ter descontado um pouquinho mais de pontuação, né? Acabou fazendo 21 pontos apenas, entre aspas. Tem 101. O Victor Matan tem 96. O Somoliar, 92, junto com o Novalak com 92 também. E o Caldwell com 86. Tá, com a boa vontade de. 86 para 158 não dá mais, né? Feliz 2022, Caldwell. Olha, tá até o Martins ali. É o Martin, né? Porque depois, feliz 2022. O Collet fez boníssimas provas. Teve a questão da penalização que ele sofreu por causa de uma ultrapassagem utilizando parte de fora do circuito, além da linha. Tá na regra, tem que respeitar. É legal? Não, porque ele desviou de carros mais lentos. Só que ele tinha que ter devolvido a posição. Fez uma prova muito boa, acabou terminando na nona colocação a primeira prova. Depois ele fez boas pontuações, terminou em quarto a segunda prova. Terminou em quarto? Isso, terminou em quarto a segunda prova e acabou fazendo boas pontuações. Fez 22 pontos no final de semana, encostou no Caldwell, que fez nada, né? É, Caldwell que simplesmente abdicou do título nesse final de semana. O Sargent, que estava bem na temporada, acabou pontuando pouco menos e foi ultrapassado pelo Collet na disputa do campeonato. E é outro também que feliz 2022. O Fittipaldi não correu nesse final de semana. A Charu resolveu colocar 2 novos pilotos. E falando também, só para falar que a gente não deu a notícia das categorias de base, vai estrear na próxima corrida da Fórmula 4 na Inglaterra o Kimi Antonella, um piloto kartista italiano, bom, kartista de mão cheia e que já está no programa de jovens pilotos da Mercedes. E pro Toto Wolff ir lá pensar, porque o garoto é bom. O Kimi Antonella, a gente acompanha ele por causa de seguir no Facebook o Giancarlo Minardi. Né? Tem a Minardi Competizione, né? Tem a parte da Minardi Historic Cars, né? Dos carros históricos, que eles fazem um encontro anualmente, né? Esse ano, se não me engano, é o quarto ou quinto encontro anual que eles estão fazendo. E ele gerencia carreira de jovens pilotos também. E o Kimi Antonella é um dos pilotos que o Giancarlo gerenciou e cartista de mão cheia. E cartista italiano bom, é bom ficar de olho. Pode ser que seja um Jarno Trulli da vida.
né? Mas podemos estar também diante do novo Lewis Hamilton, quem sabe? Mas o menino é bom. Não vamos colocar todos esses. Vai fazer estreia, vai errar bastante agora nos monopostos. Dá tempo ao tempo para ele se desenvolver. Então essas foram as corridas que aconteceram no final de semana, né? A W Series também teve a vitória da Suninen. Não, Suninen é o do WRC. Ah, como é que vai? Vamos pegar o nome aqui, W Series certinho, né, senhor Carlos? Eu devia ter feito o slide, eu não o fiz, porque eu não estou acompanhando a categoria com tanto afinco e deveria, né? W Series Spa. Vamos ver se o Google vai me dar um Kimi Lainen. Eu vou esquecer. Kimi Lainen passou a Chadwick, passou por fora lindamente, ganhou com quase 8 segundos, mais de 8 segundos de vantagem, um espetáculo. A ultrapassagem dela está lá no Twitter, o vídeo de ultrapassagem está no vídeo, o vídeo da ultrapassagem está no Twitter oficial. Ah, saiu da W Series. Então vocês acompanham a W Series no Twitter, vocês vão ver essa ultrapassagem linda da Kimi Lainen lá. MotoGP, Grande Prêmio da Inglaterra. Agora, né, começa. Depois que o Valentino Rossi anunciou que vai parar no final do ano, começa agora o famoso Last Lap, né, as sessões de Last Lap. O Valentino que teve todo o sucesso do mundo lá em Silverstone ontem, acabou não conseguindo acompanhar os ponteiros. Numa corrida que teve uma manobra totalmente desprezível de Marc Marques, foi devolver um encontrão involuntário que ele sofreu do Banhaia e acabou tentando devolver e derrubou os dois. 63 vezes campeão do mundo para fazer isso, ô Marques, aí não é demais, né? Passou da conta ontem, nota zero para você. O pódio teve Quartararo, virtual campeão, Rins e Paul Espargaró, né? Aliás, Alex Espargaró, né? Vamos falar melhor, que lá com a Aprilia, depois de 21 anos, conquista um pódio na categoria máxima do motociclismo. Quem foi o pole? Foi o irmão dele, o Paul Espargaró lá de Honda. Mas a volta espetacular do Paul também, né? O Quartararo saiu bravo, bravo, foi mordido para a prova, passou, assumiu liderança e sumiu lá na frente. E sumiu na frente do campeonato também. Agora são 65 pontos de vantagem, faltando 6 ou 7 corridas, né? A Argentina tá naquele muraço, aquele telhadaço básico. Assumindo que serão 7 corridas, tem que tirar mais de 10 pontos por prova. Do jeito que os rivais do Quartararo estão andando, com o Mir chegando em nono, né? Com o Zarco passando longe de pódio, com o Banhaia sendo derrubado por Marques, aí fica fácil para o Quartararo. Quartararo não precisa mais vencer para ser campeão, em sendo 6 etapas até o final. Se ele conquistar 6 pódios, dentre esses 6 pódios, um segundo lugar, ele já é campeão, independente do resultado dos demais pilotos. Se for 7 corridas, aí são 7 pódios com 2 segundos lugares. Aí está feito o campeonato para o Quartararo. Não precisa assumir riscos desnecessários. Para uma categoria tão parelha que é a MotoGP, é uma situação confortabilíssima. Vamos ver se ele vai saber usar com parcimônia, porque ano passado também ele abriu uma diferença no começo do campeonato, começou a chegar a sétimo, oitavo, nono e se perdeu, né? Vamos ver se o francês não vai se perder. Como a gente vinha adiantando nos vídeos anteriores, Dovizioso estava lá fingindo de morto, né, esperando para namorar o coveiro e conseguiu uma vaguinha na SRT até o final do ano. Morbidelli foi promovido da SRT para a moto oficial de fábrica, vai ser companheiro do Quartararo. E o Rossi vai correr junto com o Dovizioso. Ontem correu o Dixon, que obviamente chegou em último, tá sem ritmo, não conhece a moto, saiu todo impressionado, né, com o equipamento. Realmente deve, para quem sabe andar de moto, andar numa moto GP dessas deve ser né, coisa do outro mundo. Eu, como só ando de bicicleta, e o máximo que eu fiz motorizado sobre 2 rodas foi aqueles patinete com banquinho alto elétrico.
Se eu ligar uma moto embaixo de mim, é capaz de eu me borrar inteiro, né? Mas não é o caso do Dixon, que andou no ritmo, mas chegou lá atrás. O Crutchlow realmente não deu certo como substituição, né? Sem ritmo de prova, já virtualmente aposentado. Foi lá só dar aquele famoso chamego lá na Yamaha. Ah, tô fazendo nada mesmo, Morbidelli tá se recuperando. Agora que as coisas se acalmaram e o Dovizioso finalmente descobriu o que ele quer fazer da vida, porque ele vai ter também uma moto da futura ou nova SRT para o ano que vem. Essa equipe SRT vai deixar de ter esse nome, agora em Misano vai ser anunciado um novo nome. Obviamente a Yamaha vai querer andar com duas motos a mais para justamente colher dados, né? Para desenvolver as motos da equipe principal. Quanto mais dados você tiver de mais motos, melhor, né? E a Honda faz isso, a Ducati está fazendo isso, só a Suzuki que está mais ou menos fazendo isso, e o Mir está sentindo essa falta esse ano, né? O Mir está sentindo falta, realmente o nono lugar ontem foi de cair o joelho da perna. Tanta pretensão de título, hein, Mir? Meu Deus. E finalmente tivemos o último classificado para a NASCAR, nosso querido Tyler Reddick, sobreviveu à carnificina para prorrogação lá no final de prova da NASCAR. Quase deu para Bubba Wallace, chegou na segunda colocação. A gente que estava falando, olha, Super Speedway, vai que dá a zebra. É que deu sorte o nosso querido Ryan Blaney, que estava lá na ponta sozinho, porque o toque ali envolveu Chase Elliott, Kevin Harvick. O toque foi horroroso pro Harvick, porque agora entre os 16 ele é o último com menor pontuação. Então tá ele, o Tyler Reddick, o Almirola e o Christopher Bell nas quatro últimas posições. Se não fosse o McDowell ali em 12º, eu ousaria dizer que seriam os quatro a ser rebaixados. Mas o McDowell, obviamente, vai ocupar uma essas quatro posições, infelizmente, porque ele tem um carro que é para chegar abaixo de top 15 e nessa altura do campeonato só pontuação de top 15 e top 10 não resolve, precisa ganhar uma provinha. Então o McDowell ali, se eu tiver que tirar um, eu vou tirar o Harvick, a contragosto, porque o Harvick está fazendo bastante top 5, top 10. Então, já adiantando os eliminados depois das três primeiras provas, McDowell, Bell, Almirola e Reddick. Dos classificados bem, a o título da temporada regular ficou com Kyle Larson, que confirmou no sábado à noite esse título. Danny Hamlin, que estava 169 pontos na frente, não ganhou mais nada e perdeu o título da temporada regular. Teve gente apostando que cachorro ia beber da boca aberta a água, vai ter que gravar, né? O nosso querido @NASCARCars, ele faz um trocadilho, né, da palavra sarcasmo, né, sarcasmo em inglês com NASCAR, então fica NASCARcasmo, né? E esse ADM dessa conta vai ter o Totó lambendo os seus dentes e bebendo água da própria boca. Ah, nojeira. Como é que um americano vai apostar isso, né? Mas apostou. Então, Larson, campeão da temporada regular, Truex Jr. segundo, Blaney terceiro e o Kyle Busch em quarto. Esses quatro estão mais ou menos tranquilos em termos de pontuação, né? Estão 52, 26, 24, 22. Aí até o Chase Elliott com 21. Porque o Chase Elliott agora, a Hendrick está com um carro bom para vários tipos de pista. Aí depois com 15 pontos começa a briga. Porque mais 15 pontos em três provas é completamente tirável, né? Na verdade não são 15, são 13 para o 16º. Aí vem Bowman, Danny Hamlin, abre esse olho, Danny Hamlin, pelo amor dos meus filhinhos, cara, você ficar fora do. Olha, é, é porque eu tô confiando na vitória do Hamlin ainda, porque senão eu botava ele junto com os quatro lá embaixo para ser eliminado, né? Byron, depois o Logano e o Keselowski na 10ª posição, 11º o Kurt Busch, 12º o McDowell e depois os quatro que a gente já falou, Bell, Almirola, Tyler Reddick e
Kevin Harvick. O Austin Dillon esse ano não deu. Depois foi um dos colhidos pelo acidente e aí. Pra vocês terem uma base, quem do terceiro para trás, né, que pontuou na corrida, todo mundo com carro avariado. Só o Bubba Wallace e o Ryan Blaney que terminaram com os carros inteiros. Tamanho a carnificina de sábado. Era tudo que a NASCAR queria. Um super speedway para jogar, rolar roleta mesmo. E o número que der quebra a banca. Nesse caso, foi o Ryan Blaney, mas tinha 15 pilotos ali entre os 30 primeiros que poderiam ter conquistado a vitória e se classificado ontem para o Chase. A NASCAR não vai mudar mais esse calendário durante um ótimo tempo. Vai ficar essa roleta russa até o final dos tempos, se depender da NASCAR. Bom, para um vídeo pós não grande prêmio de Fórmula 1, 27 minutos é tempo pra caramba. A gente vai ficar por aqui. Voltamos na quinta-feira com a edição com o número 435, fazendo as prévias de Grande Prêmio da Holanda, fazendo prévias também de MotoGP, da primeira etapa da NASCAR. E quem sabe, fazendo as prévias de maior iluminação para o senhor Michael Masi. Masi ontem tomou uma decisão com 2 horas de atraso. Não dá, né, meu querido? A gente não vai deixar passar. Grande abraço, uma ótima semana para vocês. Se vocês ainda estão em áreas de situação pandêmica, com bastante número de infectados, por favor, fique em casa o máximo que puder. Se precisar sair, use máscara e vacine-se. É a vacina que resolve, gente. Grande abraço, vamos subir a vinheta. Tchau, tchau.